Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Olinda de Moura, toda a Zona da Mata e todo o estado de Rondônia, seu podcast de negócios e empreendedorismo. E hoje mais uma grande história de sucesso aqui de empreendedorismo da nossa região. A mulher do carro rosa, vocês de Olinda de Moura, que se vê o carro rosa passando aí, é dessa mulher aqui que tem uma trajetória fantástica no mundo das vendas. E hoje a gente vai falar principalmente sobre isso, vendas como uma ferramenta de liberdade também, para você ter mais tempo, né? Vendas pode transformar vidas e é um caso que a gente vai trazer aqui também. Vendas, empreendedorismo, juntando também com a maternidade, né? Que chegou recentemente aí, o grande Isaac para brilhantar a família. E sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui a Carla Fenali. Carla, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast e grato por aceitar trocar um papo aqui, conversar, compartilhar um pouquinho das suas experiências com a nossa audiência do Momento Chave. Obrigada, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada de estar aqui. Carla, vamos começar falando sobre essa parte de vendas primeiramente, né? Como é que foi para você fazer essa transição? E a gente conversava que já são mais de 10 anos, né, de Mary Kay. Como é que foi você fazer essa transição para o mundo das vendas, né? Olha, foi assim, algo bem, podemos dizer, bem emocional para mim. Eu tive que quebrar muitas crenças, né? E tive que também mudar muitos hábitos para tomar essa decisão, né? Então, sou filha de professora, né? Que ama um concurso público. Então, nós fomos muito ensinadas, né? Eu e os meus irmãos, desde pequena, desde adolescente, tipo, para prestar um vestibular, fazer uma faculdade, prestar concurso público para ter uma estabilidade. Então, eu saí, assim, eu entrei na faculdade, na verdade, estudando para concurso. Então, eu estudava para concurso, passei em alguns até que eu entrei no banco, mas eu sabia que ali não era a minha parada final. Eu continuei estudando porque eu queria algo mais, né? Uns tribunais da vida, né? E quando o Mary Kay entrou na minha vida, então eu tive que romper uma barreira muito grande dentro de mim. Porque pensa, né? Era algo que eu busquei, algo que me trazia um certo status, né? Trabalhar no banco, ser uma bancária, né? Estar ali concursada numa empresa pública. Então imagina como que foi esse processo, mudança, né? De crença, né? Uma mudança de mentalidade muito grande. Eu passei assim para realmente quando houve essa virada de chave, que eu precisei realmente falar assim, não, é agora que eu preciso tomar essa decisão, que eu preciso romper. Eu passei um processo de 6 meses sofrendo. 6 meses. 6 meses buscando terapia, buscando aconselhamento, buscando ajuda. Mas tudo isso dentro de mim era uma vontade a mais de crescer. Era uma vontade de fazer algo extraordinário, né? Hoje eu vejo. Porque eu trabalhava no banco, quando eu conheci Mary Kay, eu já tinha 3 anos e meio de banco. E aí eu comecei a conciliar Mary Kay e banco, né? Fazia os dois. Trabalhava demais. Muito. Caramba. E aí eu fazia ali minhas 8 horas no banco, inicialmente, e eu saía direto do banco para atendimento a cliente. Eu ia atender minhas clientes. E então eu tinha uma rotina bem puxadinha. Chegava tarde em casa, às vezes, né? E era uma força de trabalho bem empenhada que eu colocava ali nas minhas horas. Tanto que, em poucas horas do meu dia, né, eu trabalhava menos na Mary Kay do que no banco, certo? Sim. Fazia 8 horas de banco e eu fazia ali umas 3, 4 horas de Mary Kay, né? Depois do banco. Eu tive resultados satisfatórios, né? Me tornei diretora em 9 meses de empresa, construí o meu time, conquistei viagens e tudo isso conciliando o banco. E aí, quando eu falo que todo esse processo, né, fruto de uma vontade de um crescimento maior, é porque eu queria muito
o carro cor-de-rosa. E pra mim, o banco, ele me limitava. Ele limitava o meu tempo. Tudo que eu queria fazer, tudo que eu queria empenhar, tudo que eu queria realizar dentro da Mary Kay, eu me sentia ali limitada, literalmente presa numa caixa. E aí, eu tomei essa decisão de sair do banco. Aí Deus foi muito bom comigo. Deus moveu, assim, tudo. Ele favoreceu tudo. Até o banco mudou normativo quando eu fui sair. Teve licença incentivada naquele ano. Foi, assim, coisa de Deus. Foi maravilhoso. Se quiser, eu conto um pouquinho mais. Não sei, acho que a gente não vai ter tempo, né? Mas foi, assim, incrível. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Carla, só faltou o arcanjo da coroa rosa descer e dizer pra você que não era mais pra você ficar no banco. E nisso eu já tinha um trabalho consolidado, eu já tinha uma autoridade em Mary Kay, né? E então passei por esse processo que eu estava te falando, né? 6 meses trabalhando essas crenças, 6 meses com terapia, com muito choro, com muita lágrima, com medo do que os outros iam pensar de mim, com medo de errar, medo de não dar certo, medo de não gostar e depois ter que voltar pro banco. Então eu tinha muitos medos, eu tinha muitas limitações, muitas crenças internas que me paralisavam. Então, para romper isso, realmente foi um processo assim um processo bem intenso na minha vida, eu posso dizer. E o que você visualizou, Carla, que te fez tomar essa decisão? Porque conforme você disse, tava recheada de medos, né? E na vida do empreendedor é incerteza, eu tava dúvida, com né? medos, mesmo já tendo resultados na Mary Kay. Já tendo resultado. Então você tinha, olhando para trás, assim, olhando para cá, você tinha muitos medos, incerteza, e só que ainda não tinha tomado a decisão. O que te fez olhar ali na frente? Ou teve alguma coisa? Teve um estalo? Teve alguma coisa que você visualizou? Foi o resultado que aumentou um pouquinho? O que te deixou segura? Se é que algo te deixou segura para tomar essa decisão e realmente daí romper? Segurança total a gente não tem, né? Acho que nunca vai encontrar. A gente nunca tá 100% preparada para uma determinada, uma coisa nova na sua vida, né? Para mim, a preparação ela vem fazendo. É fazendo que acontece, né? Que você faz dar certo. E aí eu entendi que o fazer dar certo não é porque uma coisa pode ou não dar certo. Eu falo muito isso para as minhas consultoras. Não é, não deu certo. Não, eu não fiz dar certo. Se não deu certo é porque eu não fiz o suficiente. O que pode acontecer, talvez, eu não me identificar com aquilo, eu não querer aquilo, é diferente de não dar certo. Entendeu? Então, nisso eu aprendi isso também. Mas o que me motivava muito era o carro, porque era um desejo assim tão ardente, porque dentro de Mary Kay, o carro ele é o maior ícone de reconhecimento da marca. Uma diretora sem carro, ela fica sempre, né, naquela vontade, naquele anseio, naquele desejo de conquistar algo maior, porque ele é um símbolo de consistência, ele é um símbolo de que realmente Mary Kay deu certo para aquela pessoa, entendeu? É um símbolo de que realmente aquela pessoa sabe trabalhar e ela sabe ajudar muitas outras pessoas a realizarem sonhos. Então, quando você vê uma mulher de carro rosa, você saiba que ali existe muitas pessoas envolvidas, muitos sonhos realizados, né? Muitos lares abençoados através daquela conquista. Então, eu queria muito mesmo era conquistar o carro, né? E o que me deu, assim, esse start, o que, assim, me tocou muito profundamente quando, em terapia, a minha psicóloga, ela falou assim, você tem medo de errar, né? Todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar e pode recomeçar. E aí eu comecei a analisar pessoas, assim, ao meu redor. Porque a gente sempre olha para as histórias de sucesso, mas a gente não olha para uma história de uma pessoa que decidiu fazer algo diferente. Talvez. Exato. A gente acha que todo mundo tá ali
ali o tempo todo, né? Fazendo só aquilo. E, na verdade, a pessoa saiu de outro lugar. Superfície, né? A gente vê só o superficial, né? Eu comecei a analisar as histórias mais a fundo de pessoas que caíram, que se levantaram, né? E que, na verdade, que viraram histórias de superação, né? Que se tornaram histórias inspiradoras. Então, qual o problema de errar? Porque errar pra mim parecia que era o fim do mundo, né? Parecia inadmissível errar, né? Tomar uma decisão errada. Então, nesse momento, eu me permiti errar. Só que ela me falou uma coisa que ficou muito marcado pra mim. Ela falou assim: você faz alguma coisa mal feita? Né? E eu parei pra pensar, eu não consigo. Eu sempre dou o meu melhor em tudo que eu faço. Então, quando a gente dá o melhor em tudo aquilo que a gente faz, não tem como dar errado. Não tem como. Daí volta naquela questão, né, que eu tinha falado. Fazer dar certo depende inteiramente da gente. Né? E o que as pessoas vão pensar? As pessoas, elas vão pensar você fazendo ou não fazendo, você tomando a sua decisão ou ficando no mesmo lugar, você sendo um sucesso, você sendo um fracasso. As pessoas vão falar de qualquer forma. Se você faz, fala. Se você não faz, falam da mesma forma. E isso não muda em nada a minha vida. E nem a vida delas, vamos dizer assim. Exato. No final das contas, são só julgamentos. E isso passa, as pessoas esquecem. Daqui a pouco ninguém tá falando mais nada. A vida recomeçou. E você tá contando a sua história. Então, isso pra mim foi muito forte. E assim, né, eu decidi, né, tomar a decisão. Mas lógico também que envolve também toda uma parte espiritual. Eu sempre busquei muito do Senhor em todas as decisões, as maiores decisões da minha vida. E busquei muitas confirmações de Deus. Né? Então, eu fui juntando peças ali, né, nesse quebra-cabeça da decisão. E cada coisa que acontecia, cada pessoa nova que chegava na minha vida, cada palavra era Deus me falando: o seu tempo ali no banco acabou. Tanto que eu tirei um afastamento. Eu não pedi demissão de pronto, assim. Eu pedi um afastamento que eu poderia ficar 3 anos fora da atividade, prorrogável por mais 3 anos. Olha como que Deus é bom. Sempre foi 2 mais 2. E naquele ano, em janeiro, eu lembro que eu peguei e falei: eu vou ver como funciona a licença. Entrei no normativo, ele tinha sido alterado um dia anterior. Tinha entrado uma licença incentivada, aumentando esse período, com vários benefícios, mantendo o plano de saúde do banco, entre outros benefícios lá, que era um medo também, tipo, eu vou sair, vou deixar plano de saúde, aquela coisa toda. Então, tinha, bom, lógico, né, ser funcionária pública tem suas vantagens, mas naquele momento ali eu entendi, Deus, ele tá trabalhando a meu favor. Porque quando eu já tinha passado esse processo, que eu falei pra vocês, esses 6 meses sofrendo ali, que eu falei: não, agora vai. Eu vou ver como que funciona, né? Agora eu vou pedir mesmo. O normativo tinha sido alterado um dia antes. E tinha entrado uma licença incentivada. Então, aquilo foi uma grande resposta de Deus pra minha vida, né? E Deus usou até pessoas, né? Pra profetizar sobre a minha vida, que o meu tempo ali, ele já tinha acabado, né? E que pessoas estavam me esperando para serem pastoreadas por mim. Olha só, é muito forte. É muito forte. E eu fui juntando isso, né? E tudo aconteceu, né? Eu tomei realmente essa decisão de sair e de me permitir. Ah, tá, lembrei. Por mais que fosse uma licença, no último dia de trabalho eu me despedi como se eu nunca mais fosse voltar.
Então, por mais que eu tinha um medo, no fundo ali, né? Eu sabia que eu não ia mais voltar pro banco. E a minha carta de demissão, né? Minha rescisão foi muito maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa, me confirmando ainda mais o quanto Deus tem algo reservado para mim dentro de Mary Kay. Porque fiquei 6 anos afastada. E nisso vieram muitas conquistas. Já tinha conquistado 2 carros, viagens, resorts, resorts internacionais, inclusive. Na verdade, um resort internacional, que foi Cancún, que eu fui pela Mary Kay. Só que faltava uma coisa pra mim. Faltava conquistar a viagem das diretoras top. Nesses 6 anos. E a viagem das diretoras top, depois do carro, é outro reconhecimento cobiçadíssimo dentro de Mary Kay. Né? Não, sempre tem algo maior pra gente conquistar. E a viagem das diretoras top já diz, né? Vai quem é top. E faltava só isso. E no ano de 2024, era o ano do término da minha licença. E aí, o que aconteceu? Eu fechei a viagem pra Grécia. E no dia que terminava meu contrato de trabalho, eu estava onde? Lá, fazendo um cruzeiro pelas ilhas gregas. Caramba. Nem nos melhores roteiros de Hollywood. Não, eu nunca imaginava isso. Que eu ia, né, assinar a minha carta de demissão estando, né, lá na Grécia. E podendo estar lá com o meu marido, com tudo pago, fazendo aí uma viagem internacional de alto luxo, alto padrão, né? Conhecendo, tipo, Santorini. Quando que eu imaginei que eu ia para Santorini? Então, mais uma confirmação de Deus para minha vida, que eu recebi naquele momento em que o meu contrato estava acabando. É interessante, né, Carla, você falando dessa questão de Deus no meio, que muitas vezes a gente, no mundo imediatista nosso, as coisas acontecem e num primeiro momento a gente acha que, caramba, mas por que tá acontecendo comigo? Por que eu pedi, eu tanto pedi? E aí você narrando agora deixa bem claro aquela máxima que muita gente utiliza, né, que tudo é no tempo de Deus, né? Muitas vezes a gente não sabe dos motivos na hora. E as coisas vão transcorrendo, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa orar, e as coisas vão acontecer da maneira que aconteceu, né? E você citando, ficou bem explícito isso, né? Sim. Em cada fase, assim, do meu negócio, em cada decisão, em cada nova conquista, em tudo, Bruno, sempre teve a mão do Senhor. Sempre, eu sempre pude ver os detalhes, o como que Deus é tão detalhista comigo. Porque eu sou muito detalhista, eu acho. Eu já sei, minha filha, você é detalhista, então eu vou ser detalhista com você. Aí eu tenho até uma frase, né, que eu gosto de falar muito, eu falo, Deus me mima. Deus me mima demais. Porque são detalhes que eu consigo enxergar nesses momentos, assim, que eu falo, é só Deus pra fazer uma coisa dessas, né? E tem sim esses momentos, né, que você tá falando. Tem uns momentos de dificuldade, tem aquele momento que você tá lá, você tá trabalhando e você parece que você não consegue ver o resultado. Ou você precisa de uma estratégia nova, você precisa romper aquele resultado ali, você precisa de mais. Você fala, meu Deus, o que mais que precisa? O que mais precisa para que eu possa, né, avançar? E Deus tá ali o tempo todo, na verdade, porque né? isso é parte do processo, né? Então, Deus tá ali o tempo todo, só que você tá no seu processo. Exato. Nós estamos no nosso processo. As coisas estão ali disponíveis. Mas o nosso acessar só depende de nós, né? Então, esse é o nosso processo. E aí, depois que você rompe, é que você vai ver que Deus já estava trabalhando ali para que tudo acontecesse. Caramba, já valeu Deus o podcast. já. Tá bom, pessoal, Deus já deu. Ô, Carla, mas vamos voltar um pouquinho, depois a gente até entra na questão também desse seu momento de maternidade atual. Que momento que depois você, estando na Mary Kay, você viu também que é mais importante do que ter um bom produto
é você saber vender, você saber se relacionar com pessoas, né? Em que momento que você começou a adquirir mais habilidades assim também? Porque eu acredito que, igual a gente falou, apesar de no banco você estar trabalhando diariamente com pessoas, acredito que tem algumas habilidades bem diferentes, né? Como é que foi para você praticar e olhar para vendas assim como algo relacional e ver que seria a partir dali que suas portas iriam se abrir, a sua vida iria mudar? A Mary Kay, ela nos ensina muito sobre isso. Nós somos muito bem dotadas de treinamentos, né? Muito, né? E na Mary Kay foi que eu entendi que o relacionamento é tudo. No banco, a gente... Eu vou falar por mim, né? Eu via só mais um cliente. Não que eu não gostasse dos meus clientes. Eu amava atender os meus clientes. Mas aquela pressão por metas, o trabalho, como que eu posso dizer? O sistema em si, né? Ele me fazia ver ali só uma fila para zerar. Então, você é só a ponte, né? Você é alguém que é uma solução e eu preciso dar andamento aqui. Eu trabalhava no banco só pra zerar a fila, resolver o problema do cliente. Então, tá aqui, tá resolvido o seu problema, pode ir, porque tem outro aqui esperando. Então, assim, lá nós não temos esse tempo de relacionamento, de você entender a vida do cliente e tudo mais. Porém, né, hoje eu vejo que eu aprendi isso na Mary Kay, né? Então, na verdade, não é porque não existe isso no banco. Existem muitos bons gerentes, bons funcionários que fazem relacionamento com seus clientes, mas até então eu não tinha entendido isso. Sim. Foi na Mary Kay, através do desenvolvimento pessoal, através de todos os treinamentos, através dessa rede de apoio que nós temos, através de inúmeros contatos, através de novas amizades, de pessoas de todos os nichos, porque na Mary Kay você encontra da dona de casa a juíza, que deixou pra ser uma diretora Mary Kay. A médica, a ex-médica, a ex-advogada, ex-nutricionista, ex-enfermeira, ex-contadora, ex-bancárias, né? Como eu. Então, abre assim a nossa mente pra conhecer histórias, conhecer as pessoas, e aí a gente começa a entender que tudo é relacionamento, né? E a Mary Kay, ela é essa empresa que ela trabalha muito relacionamento, até porque nós somos uma empresa de vendas diretas, nós não temos lojas. Então, a cliente ela só vai acessar o produto através de uma consultora de beleza. Da consultora de beleza que vai lá, que ensina ela a fazer um momento de autocuidado, que ensina ela a fazer um skincare, ensina ela a fazer uma maquiagem. Nesse momento, há uma troca onde a cliente ela se abre, e muitas vezes sem a gente instigar nada, porque às vezes você está dentro da casa da cliente e ela se sente à vontade para compartilhar a vida dela. E quando você aprende a escutar, e isso Mary Kay nos ensina, né, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa escutar mais. Quando nós escutamos as pessoas, quando nós entendemos profundamente os desejos, os anseios ou as angústias daquela pessoa e se conecta com as dores dessa cliente, a venda ela é um processo natural. Porque você cria confiança, você cria conexão ali, né, com o cliente, né? Você cria conexão com aquela mulher, então ela vai confiar em você. E, à medida que ela confia em você, ela confia no que você fala e confia no seu produto. E aí, falando em produtos, nossos produtos não deixam a desejar. Todos têm a garantia de 100% de satisfação. Então, isso daí já ajuda um pouquinho mais nesse processo. Então, foi na Mary Kay mesmo que eu entendi que o relacionamento, ele é a base de tudo mesmo. E que se nós entendermos isso, a venda, ela vai ser natural. Ela vai acontecer de forma naturalmente. E vai acontecer até num volume maior, se você entender isso. E você se via desde sempre uma pessoa vendedora? Não. Isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos, ou com uma pessoa que ela quer começar um negócio Mary Kay.
eu nunca fui do perfil vendedora. E eu falo que se fosse pra ser esse perfil, eu não teria entrado na Mary Kay. Sabe? Que eu imagino, assim, a vendedora aquela que chega, joga produto em cima da mesa. Não é que esteja errado, porque são perfis e perfis, né? Mas eu gosto muito do atendimento personalizado. Então, eu gosto de ligar, agendar, né? Presentear as minhas clientes com esse momento de autocuidado. A gente agenda um encontrinho e então eu ensino ela a cuidar da pele, eu ensino ela a fazer uma maquiagem e então ali eu vendo. Eu amo o atendimento personalizado. Então assim, eu nunca me senti uma vendedora, até porque eu nunca tinha vendido nada antes de Mary Kay. Não, pra não dizer, quando eu tinha 12 anos, eu pintava pano de prato. E aí minha tia, eu passava pra minha tia e ela colocava lá na loja dela pra vender. Mas era só isso, entendeu? Eu fazia os panos de prato. Inclusive, nós morávamos no sítio. Eu morei, eu acho que até meus, não sei se foi 15 anos. Acho que foi até 14 ou 15 anos que nós moramos no sítio, a 10 quilômetros da cidade. E eu pintava lá. E aí minha tia levava pra loja. Só é isso que eu tinha vendido antes de marca e rifa, né? Rifa e bombom na igreja. Eu vendia os bombons na igreja. Pra ajudar nos eventos dos jovens. Então, assim, eu nunca tinha tido um próprio negócio. Eu não era aquela pessoa que falasse, nossa, eu amo vendas. Eu nunca imaginava. Tanto que vender consórcio, capitalização no banco era um terror pra mim. Eu não gostava de jeito nenhum. Tipo, nem... Nossa, era difícil estudar todos aqueles produtos. Parece assim que eu não acreditava, né? Complexo. Era complexo, mas eu vendia, né? Porque tinha as metas e tudo mais. Mas hoje eu entendo que eu vendia tudo errado. Eu vendia tudo errado. Você acredita que vendas é dom ou é técnica, cara? Não, venda é técnica. Venda não é dom. Qualquer pessoa que ela decidir, ela pode aprender a vender. Qualquer pessoa. É algo que ficou bem estigmatizado também, essa palavra vendedor, né? Fala que uma pessoa é vendedora, já fica... As pessoas precisam entender que tudo na vida é venda. Tudo é venda. Tudo na vida é venda. Mesmo o CLT tá vendendo o tempo dele. Os maiores milionários são quem? Os maiores vendedores. Exato. Não é verdade? Exato. E quando você fala vendedor, existe assim um preconceito em relação a isso, né? Em relação ao nosso trabalho, né? Tantas pessoas, eu converso todos os dias com pessoas, né? Porque nós recrutamos, né, novas mulheres todos os dias pro nosso time. E muitas falam isso. Ai, não sou do tipo vendedora. Porque elas ainda não entenderam que tudo tá na venda. Você vende sua opinião todos os dias, você vende a sua imagem todos os dias. Quando você vai convencer o teu filho de que ele não pode fazer certa coisa, você está vendendo uma ideia pra ele. Tudo é venda. Tudo é venda. Qual foi um dos primeiros erros assim que você visualizou quando você entrou nesse campo de vendas, que logo você percebeu que era diferente? Ou até uma ideia que você achou que era de uma maneira e, caramba, é de outro. Quando você entrou nesse mundo. O maior erro? Meu Deus. Um erro, um conceito, algo que você achou, caramba, eu achei que seria assim, e assado. Uma habilidade que você precisou desenvolver rapidamente. Sim, por mais que olha só, eu tinha esse preconceito. Você teve que trabalhar em cima desse estigma. Eu tinha um preconceito de vendedor. Tanto que eu já tinha resultados com o Mary Kay, mas eu só fazia contatos quentes. O que é um contato quente? Eu te conheço e você me indica o seu amigo. Então, ele te conhece, por isso ele confia em mim, certo? Isso é um contato quente. Pra mim era um terror fazer um contato frio. Tipo, que eu nunca te conhecer na vida e falar assim, oi, sou consultora Mary Kay, você já conhece? Então, eu tinha vergonha de fazer isso, porque eu tinha parece que eu tinha um preconceito, tipo assim, ai, que vergonha, o que a pessoa vai pensar de mim? Ela nem me conhece. E aí, isso daí pra mim foi uma grande virada de chave também. Nós que somos donas do nosso próprio negócio, nós precisamos falar pra todo mundo. Nós precisamos vender pra todo mundo, porque é através
né, dessa divulgação, a tua divulgação é a melhor divulgação que existe, né? E é através disso que as portas vão se abrir. E quando você começa, é incrível o quanto que as pessoas recepcionam. Porque a gente tem medo da rejeição, das pessoas nos rejeitarem. A gente tem medo do não. E entender que o não, ele faz parte do processo das vendas, isso deixa tudo mais leve. A gente precisa entender isso. O não, ele sempre vai existir. E quando uma pessoa ela diz não para você, ela não tá dizendo não para sua pessoa. Ela não tá desfazendo de você, ela não tá te rejeitando. Ela está dizendo não pro teu produto no momento. Mas aquele não é temporário. No momento. Aquele não é temporário, aquele não precisa ser permanente. Então, quando a gente entende que o não, ele faz parte do nosso negócio, tudo fica mais leve. Então, isso foi uma coisa que eu destravei, eu já tinha vários anos de Mary Kay, tá? Eu fazia, pra você ver como que o nosso negócio é tão bom. Eu só fazia contato quente e eu já era diretora de carro rosa. Caramba. Eu demorei pra destravar isso. Caramba. Eu ainda não tinha, assim, aquela... Às vezes, quando a pessoa me chamava, fazer uma entrevista... Né? Tranquilidade. Ai, ficava assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim, né? E até que eu assumi, eu já tava fora do banco. Já fui trabalhando até que eu assumi mesmo. Eu sou vendedora. Eu sou uma consultora e diretora de vendas. E é a venda, né, que faz o meu sucesso. É o relacionamento, é falar com as pessoas. É isso que eu tenho que buscar. E daí, quando a gente assume essa postura, as coisas parecem que começam a vir assim, ó, na sua mão. Tudo muda. Quando a gente muda a nossa mentalidade, né, as coisas começam a prosperar de uma maneira, assim, extraordinária. Quando alguém fala de Mary Kay pra você, Carla, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando a pessoa fala de Mary Kay? Quando fala de Mary Kay, qual que é o sentimento que você tem? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Olha, me vem uma missão. Missão. Mary Kay é muito mais que vender um produto. Mary Kay, ela é uma missão. Mary Kay foi fundada por Mary Kay Ash, uma senhora, já tinha se aposentado, americana, e ela queria muito, né, um modelo de negócios que pudesse reconhecer as mulheres, porque ela trabalhava, né, nas empresas onde tinha muitos homens, ela era líder desses homens, treinava eles para que eles pudessem desenvolver o trabalho e eles ganhavam mais do que ela. E quando ela dava alguma sugestão, sugestão de melhora ou de algum projeto novo, eles falavam assim, Mary Kay, você está pensando como uma mulher. Mary Kay, ela era uma mulher assim muito ousada para a época dela. E então, quando ela se viu dentro da casa dela, no ócio, ela decidiu escrever um livro que elencasse todos os pontos positivos dos lugares que ela trabalhou, inclusive eram empresas de vendas diretas, né? Nos Estados Unidos é bem forte, né? Vendas diretas. E todos os pontos negativos. Para cada um desses pontos negativos, ela criou uma solução voltada para as mulheres no mercado de trabalho. Ela se deparou, então, com um modelo de um plano de marketing. Ela tinha nas mãos um plano de marketing. E aí, ela viu que ela poderia criar uma nova empresa. Ela só precisava de um produto. E qual foi o produto que ela escolheu? Ela pensou em cosméticos, porque cosméticos é um produto de reposição contínua. Uma pessoa que usa, ela vai comprar novamente, novamente e novamente. A pessoa sempre vai precisar de um cosmético. Você fica sem perfume? Não. Não fica, né? Inclusive, eu trouxe aqui um presente pra você. Uma amostra. Obrigado, Carla. Do perfume Mary Kay. Em primeira mão. Em primeira mão. Então, bacana. Ela só escolheu um produto. E quando ela foi escolher esse produto, ela lembrou de um atendimento que ela tinha feito uma vez na casa de uma pessoa, Mary Kay. Ela vendia produtos de utensílio doméstico. E aí, um dia, ela estava fazendo uma das festas, né? Que na Mary Kay a gente chama de sessão. E ela viu que no cantinho, assim, tinha umas mulheres que estavam passando uns produtos no rosto. E a pele daquelas mulheres eram maravilhosas. E aí, ela lembrou disso, foi atrás e comprou as fórmulas dessa pessoa.
E aí, com $5.000 apenas, ela tinha recém perdido o marido dela. Ela, inclusive, quase desistiu de fundar a Mary Kay, porque ela estava passando um momento muito difícil, mas o filho dela não deixou. Ela tinha $5.000, juntou 9 amigas, que foram suas primeiras consultoras, e aí ela fundou Mary Kay Cosmetics. E, né, hoje já temos mais de 60 anos. Caramba. E 60 anos de muita transformação, de mulheres, de pessoas que não acreditavam no seu potencial, de mulheres em depressão, de mulheres que nunca pensaram em fazer algo na vida e que se descobriram em Mary Kay, hoje são milionárias. Então, quando fala Mary Kay pra mim é uma missão. E uma missão divina, posso dizer. Porque Mary Kay, ela fundou essa empresa com uma filosofia. Essa filosofia diz: Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro. Então, é uma empresa que ensina o equilíbrio de prioridades. Isso eu nunca vi em nenhuma outra empresa. E é através desse equilíbrio de prioridades que nós vivemos, nós consultoras crescemos muito com Mary Kay. Por isso que Mary Kay, ela realmente é uma super missão. Uma missão de vida para nós. Eu ia falar, a próxima pergunta ia ser justamente em cima do que você acabou usando a frase, usando o termo equilíbrio de prioridades. Tirando a questão do banco, essa sua transição, Carla, teve alguma outra decisão difícil de rotina que você teve que tomar? Em relação à família, igual você falou nessa questão de equilíbrio de prioridades, para você lá no começo isso estava bem claro também, ou muitas vezes se perdia, muitas vezes o trabalho tomava mais tempo? Como é que foi para você, por exemplo, aplicar isso dentro da sua vida, esse equilíbrio de prioridades? Olha, foi um exercício diário, porque realmente eu me perdi muitas vezes, mas a missão, a filosofia sempre me lembrava: Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro. E por isso que eu trabalhei para ser exclusiva Mary Kay, porque eu queria viver esse equilíbrio de prioridades que é o que eu vivo hoje. E isso, dentro do banco, eu vi muitas colegas adoecendo, eu vi muitas colegas sendo criticadas quando saíam para cuidar de um filho que estava doente, pegavam um atestado, quando engravidavam, né? Já era aquela pessoa que parece assim que, não vão passar muita coisa para ela tá grávida, já não acreditava muito no potencial da pessoa, né? Então eu vi situações como essa, né? Situações bem desagradáveis. Então, vamos pensar aqui na situação de que uma mãe está com seu filho doente e que ela precisa se ausentar do trabalho para ficar com esse filho internado no hospital. E aí, lá no trabalho, ela está sendo criticada porque ela está faltando muito. Na Mary Kay, não é assim. Na Mary Kay, o nosso trabalho nos abraça junto com essas situações. E é o que eu tenho vivido hoje na maternidade. Eu não preciso escolher entre ser uma profissional de sucesso ou ser mãe. Eu estou ali com meu filho, eu estou acompanhando todos os passos de desenvolvimento dele e ainda estou trabalhando, estou cuidando de mulheres, estou ajudando elas a realizarem os sonhos. Olha, esse mês mesmo de janeiro, eu trabalhei com algumas consultoras. É lindo de ver quando você desenvolve uma mulher e ela vem no final do mês e fala assim: olha, eu consegui, eu bati minha meta, deu certo, eu tô animada, tô gostando e tudo mais, eu vou conseguir, vamos fazer mais um planejamento. Então isso é legal. E eu não precisei abrir mão. Não precisei abrir mão. O meu filho vai fazer 7 meses agora. E eu não me vejo deixar, assim, não que isso seja errado, porque a gente também precisa de aliados, a gente também precisa de parceiros, não é errado, né? Depende da realidade de cada um. Deixar o filho com alguém para trabalhar, mas para mim, esse momento que eu estou vivendo é algo mágico, que eu quero, assim, acompanhar cada desenvolvimento dele, talvez nesse primeiro ano de vida. Então, toda coisinha nova que ele faz, eu vejo. Eu sou a primeira
a ver tudo de novo que está acontecendo. Então, hoje, eu posso dizer que realmente eu vivo o equilíbrio de prioridades. Mas, como eu te disse, eu já me perdi várias vezes. Quando eu estava com muita vontade de crescer de uma forma rápida, de conquistar resultados, mas é porque eu não entendi ainda que se você equilibra, o seu resultado vem mais rápido. É incrível, é só trabalhar a nossa mente. Eu trabalhava num movimento de ansiedade, sabe? Que eu herdei também do banco. Eu posso dizer que eu herdei um pouco do banco. Intensifica, tá? Né? Porque eu saí assim, nós trabalhamos num ritmo muito acelerado no banco. É muito acelerado, né? E como não tem essa filosofia, a gente acaba sobrepondo, né, o trabalho em relação a outras prioridades. Então, eu vim nesse ritmo. E no meu primeiro ano de Mary Kay, eu trabalhei, assim, exacerbadamente, sabe? Eu trabalhava num ritmo, assim, cansada mesmo. Eu não sabia ainda que era o equilíbrio de prioridades. Então, assim, eu me perdi. Só que a empresa estava o tempo todo me lembrando. E histórias de outras mulheres me lembrando o tempo todo. Então, isso que é legal na Mary Kay. Porque existe uma rede de várias mulheres, de várias histórias para te inspirar e para te ajudar. E se você está disposto a aprender, você tem todo o apoio, você tem todo o suporte dessas pessoas. E qual foi a principal queixa das mulheres que você acaba recrutando? E aí você falou dessa transformação que muitas delas, né, te agradecem. Qual que é a principal queixa delas, Carla, quando elas vêm para, de repente, entrar para esse mundo, a Mary Kay, de vendas diretas, e o que elas acabam falando que não é capaz? Não é capaz por causa do quê? Qual a principal queixa que elas... A principal queixa que você quer saber? Eu não entendi. No recrutamento, quando você vai recrutar alguém, né, para ser uma consultora, dela. Qual a objeção que, tipo assim, tem muitas que falam, não dou conta, isso não é para mim. E sim. tem... Qual é a principal objeção delas? Principal objeção. Isso. A primeira delas é não tenho dinheiro. Essa é a principal. Uma das célebres, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Não tenho tempo também. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Essas são as principais objeções que nós encontramos, né, ao recrutar uma nova iniciada. E isso é um problema ou não? Isso não é um problema. Na verdade, isso é uma solução. Porque se você não tem dinheiro, é aí que você precisa de uma renda extra. Entrar, né? Você precisa começar esse negócio hoje. Se você não tem dinheiro, você precisa começar um negócio próprio hoje. E a pessoa vai falar assim, tá, mas eu preciso investir pra começar. Aí eu falo, ok, eu sei, você não tem R$1 no seu bolso, mas eu tenho a estratégia certa pra você começar. E olha, quem faz a estratégia consegue, tá? Então, existem inúmeras estratégias para uma pessoa levantar dinheiro. Muitas estratégias. E com Mary Kay, a gente tem várias, né, pra ajudar essa mulher. E quando elas falam de tempo... É a questão do tempo. Quando elas falam de tempo, eu sou a melhor pessoa pra falar sobre tempo. Porque quem trabalha em banco não tem tempo pra nada. Exato. Mas foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na Mary Kay, que virou, assim, uma chave na minha mente. Tempo. Não é questão de tempo, de horas. É questão de prioridade. Tudo que você quiser verdadeiramente fazer, você vai dar um jeito pra fazer. Tempo é prioridade. Tempo é prioridade. E hoje as pessoas estão dando prioridade pra coisas que não trazem resultado. É a rede social, que fica ali, ó, horas rolando, né? O feed, que não traz nenhum resultado. Fazer outras coisas que não geram renda, ou inventar muitas desculpas, procrastinação. Enfim, tempo é prioridade. É só você se organizar, priorizar o que é importante e você vai conseguir fazer. E eu tenho o meu próprio exemplo, porque isso era uma das coisas, apesar de eu ter entrado na Mary Kay por vontade própria, eu falo que, ó, até isso é de Deus na minha vida, né? Uma colega do banco, ela tinha se iniciado para comprar os produtos para ela. E eu olhei para ela assim, eu falei assim, nossa, que legal, se eu fosse vender alguma coisa, venderia Mary Kay, eu acho chique. Eu acho que eu tinha uma imagem das diretoras na minha cabeça, sabe? De um evento de um ano atrás que eu tinha participado.
e ficou aquela imagem. Ela falou, por que você não faz seu cadastro? Eu falei, então tá bom, vou fazer. Ela, você quer pra vender para suas amigas ou pra você comprar os produtos com desconto? Eu quero vender para as minhas amigas. Eu não sabia como funcionava a Mary Kay, não sabia nada de filosofia, não sabia nada. Eu só entrei e fiz meu cadastro. Enfim, mas daí, mesmo entrando por conta própria, eu falava pra minha diretora, eu não tenho tempo, aquela ansiedade, nem dormia de madrugada, porque tanta coisa pra fazer, e era só uma questão de organização. Aí, até isso, Mary Kay me ensinou. Me ensinou a trabalhar com agenda, com prioridades, que é o que eu ensino hoje para as minhas consultoras também. Então, quem não consegue, né, eu sempre dou várias dicas. A gente tem ali uma bagagem, né, e até a experiência pessoal para ajudar essa mulher. Carla, eu já vou retomar um outro ponto da nossa conversa aqui, mas antes eu queria dar um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolimorense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí, você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí, para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada, através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E o que eu queria perguntar para você agora, qual que é o papel das redes sociais nesse modelo de vendas de vocês? O quanto influencia, o quanto é importante saber se posicionar ali, cara? Hoje nós estamos vivendo um momento no nosso negócio que nós estamos chamando de phygital. É o físico mais o digital. Depois da pandemia, houve, né, uma explosão, né? Uma mudança assim muito brusca em relação ao trabalho online. A gente quase não trabalhava, quase não dava atenção, né, para o trabalho online. E a pandemia ela nos forçou a aprender isso. E desde então nós temos trabalhado esse modelo na Mary Kay, phygital. É você ser física, mas você também ser digital. E a questão das redes sociais é você se fazer lembrado. Não tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Né? E esses dias eu vi uma frase que diz que o que aparece mais vence o melhor. Forte, né? Então, quem tá aparecendo... às vezes Exato. Você é bom, mas se você não aparece... As pessoas não vitrine, vão saber. Né? A rede social virou vitrine. Virou vitrine, né? Exatamente. Então, se você não souber se posicionar, se não souber usar a seu favor, né? É igual o pessoal falando muito até da inteligência artificial, né? A questão não é que ela vai substituir alguns trabalhos. A questão é que quem não souber lidar com ela vai ser substituído. Agora, se você souber lidar com ela, vai potencializar o seu trabalho. Vai potencializar, exatamente. Então, é importantíssimo trabalhar as redes sociais, importantíssimo aparecer, porque aquela comunidade ali, aquela consultora, por mais pequeno que seja, se ela vê a amiga dela colocando algo, aparecendo, ela vai escolher a amiga dela. Não é verdade? Verdade. As vizinhas vão saber que ela é uma consultora, né? Ali o entorno, o bairro dela, as pessoas que conhecem ela vão... E ela vai começar ali com a sua rede de relacionamentos próxima, se ela aparecer na rede social. Mas e se ela não aparece, é muita gente para ela, né, divulgar assim, em forma massiva. Exato. Lógico que a gente ensina que
o 1 a 1 faz toda a diferença. E aí eu faço... Mas é importantíssimo, porque você alcança o seu público quando você aparece nas redes sociais. E as pessoas começam a te ver com outros olhos, né? E aí eu faço um contraponto no que você já comentou também, até na questão do medo da rejeição ali, né, Carla? E aí você falando de redes sociais, e aí eu queria a sua opinião sobre que você concorda também que hoje as pessoas valorizam mais, muitas vezes quem é de fora valoriza o outro do que o amigo, quando o amigo começa alguma coisa, empreende. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, isso às vezes acontece. Mas vai muito da postura de quem tá empreendendo. Porque eu vejo que nós precisamos conquistar as pessoas que estão próximas. Então, eu posso me sentir rejeitada ou eu posso me impor com todo respeito, né? Criar uma autoridade no meu nicho e conquistar essas pessoas próximas. Porque para conquistar as pessoas próximas é assim, você tem que realmente fazer dar certo. Você tem que estar ganhando dinheiro. Aí as pessoas começam a te olhar, começam a te olhar diferente, né? Olha o que ela conquistou. Olha onde ela tá. Olha, ela fez tal viagem. E aí as pessoas não olham pro processo, né? Olham pro resultado e não olham pro processo. Exatamente. E o medo, né, de que as pessoas têm é tipo, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho a melhor luz, eu não tenho desenvoltura. Vamos pensar naqueles vídeos virais, né? Não precisa de nada disso. Precisa de nada. A pessoa, ela fez um take ali de 5 segundos, colocou uma frase e o negócio viralizou. Em qualquer lugar. Então, rede social, né? Muitas vezes é isso. É você pegar o seu momento do seu dia a dia e fazer ali, mostrar o que você tá fazendo, mostrar a sua rotina. Isso vai conectar, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Não adianta eu só ir lá e postar meu produto todos os dias, né? A pessoa, ela quer me ver, ela quer saber da minha vida. Isso conecta de uma forma bem natural. E aí, quando você fala do produto, ali, às vezes, a pessoa tá com uma necessidade, ela fala, puxa, eu vou falar com a Carla porque eu tô precisando disso. Então, uma simples rotina, por exemplo, cosméticos, é muito fácil fazer isso. Porque a gente vende, a gente usa, a gente faz skincare todo dia, a gente passa um perfume todo dia, a gente faz uma maquiagem todos os dias. Então, é muito fácil eu estar ali passando meu batom, eu já pego e mostro para as pessoas que eu tô ali passando meu batom. Às vezes eu não preciso nem falar que batom que é, que cor que é, mas às vezes a pessoa vê ele, nossa, que batom lindo, Carla. É Mary Kay. É desse jeito. Carla, a gente tem que aparecer. Que conselho você daria para quem quer começar a empreender com pouco hoje? O que você acha que, se a Carla fosse dar, de repente, 2, 3 dicas aí, qual conselho você daria? Simples. Primeiro passo, comece. Segundo passo, não desista. Não desista, continue. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Você não precisa de muito para ter sucesso. Você precisa honrar o que você tem, começar com o que você tem e ser grato, né? Ser grata pelas coisas que você tem e trabalhando com disciplina, com amor no que faz, com foco, com dedicação. Não tem como dar errado. E qual é uma habilidade que você acha que é muito subestimada, que as pessoas não dão atenção hoje para quem quer empreender? Se fosse uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver ali para quem quer empreender hoje, seja no modelo de vendas de vocês, ou seja, abrir um negócio, um ponto físico na rua, qual que você acha que é a habilidade principal que as pessoas precisam desenvolver? Habilidade? Será que eu posso dizer? Será que eu posso chamar de proatividade? Pode. Proatividade. Pode ser um atributo da pessoa ali que... A pessoa precisa ser proativa. Dá pra trabalhar proatividade? Claro. Uma pessoa que não é proativa, tem como ela ficar proativa? Se ela quiser. Tudo é decisão. Se a pessoa não quiser, ela nunca vai acessar certas coisas. Tudo na vida é decisão. Se você quer, você pode. Se você não quer, não há quem faça. Eu posso te dar o treinamento mais maravilhoso, esplendoroso. Eu posso fazer aquela
coisa emocional com você. Se você não tomar decisão dentro de você, você não vai fazer. Tudo tá dentro de nós. É decisão, se a pessoa quiser. E a proatividade é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito, viu? Porque, olha, a gente às vezes entra em alguns lugares e quase que você que tem que vender pra pessoa que tá te atendendo. Exato. Não dá vontade de comprar, porque você entra querendo, né, ali ser assessorada, né, ser atendido, ser visto muitas vezes. Ser servido, né, serviço. Ser visto muitas vezes. Já aconteceu comigo de às vezes chegar em alguns lugares e eu olhei, não tem ninguém vendo e tal. Não, sabe o que já aconteceu comigo? Eu entrei numa empresa, tem tal coisa? Aí a pessoa falou assim, não tem. E eu tava vendo que tinha. A pessoa não tá conhecendo o que ela tem pra vender. Eu vi aquilo lá, né? Tem. Então. Né? Então, ou é o quê? Eu falo que é falta de proatividade, né? Você precisa já se antenar, se antecipar antes do cliente perguntar. Você precisa entender o seu produto. Você precisa saber tudo o que ele faz. Porque a qualquer momento, o cliente ele dá uma deixa de uma dor dele, de uma necessidade. Você tá ali, ó. O produto tá na mão. Eu tenho solução pra você. Porque vender nada mais é do que dar soluções, né? E você falando isso, essa questão da proatividade vem muito... Eu lembrei muito de uma frase do James. O James da JB veio aqui no episódio 56, alguns episódios atrás. E ele falou justamente um momento do episódio sobre você empreender mesmo sem CNPJ. Exato. Então significa que quando você está na sua função ali, seja em qualquer estabelecimento, qualquer loja, você pode ter um espírito empreendedor e Sim. acredito que é o que você falou vem muito ao encontro disso. É você ser proativo onde quer que você esteja, né? Empreender é criar soluções, né? Exato. E onde quer que você esteja. Até dentro de casa a gente empreende. Não é verdade? Verdade. Ô, Carla, tem algum... Qual que é o maior desafio para você hoje? No degrau que você chegou dentro da Mary Kay, com certeza os desafios de hoje não são os mesmos lá de 11, 12 anos atrás. Qual que é o desafio da Carla hoje? O meu maior desafio? Isso. O meu maior desafio hoje é realmente equilibrar as prioridades. É o que eu vivo, mas eu não vou dizer pra você que é fácil. É um desafio, né? Claro, é um desafio diário. Porque o nosso coração ele é muito enganoso. A gente precisa se exercitar diariamente em colocar as coisas no seu devido lugar. Diariamente nós precisamos fazer isso. Por que que eu digo isso? Por que que é um desafio? Porque a sociedade, as pessoas, elas estão nos solicitando o tempo inteiro. Então, se eu atender tudo que me solicita, a minha agenda lota. Entende? Tem horas assim, porque... E a gente, lógico que a gente quer atender todo mundo, né? Porque quando você atende todo mundo, o seu resultado cresce. Mas é aí que nós precisamos ter muito claro, né, o equilíbrio de prioridades. Então, sim, é um desafio equilibrar os pratinhos todos os dias, ser a mãe, a dona de casa, a empreendedora, a esposa, a filha. Aí tem a igreja, né? Nós temos ali atribuições na igreja. E aí vem agora os compromissos do filho, que você tem que levar nos compromissos, no médico, na fisioterapia, nananana. E aí tem a sua equipe que te solicita, tem as amigas, tem as clientes. Tudo. Então, olha só, eu já coloquei 10 coisas aqui e fora os meus sonhos pessoais, né? Aí eu quero fazer inglês, aí eu quero fazer um monte de coisa, realizações, e eu ainda quero descansar. Eu quero descansar e eu quero viver uma vida plena. Então, é um desafio porque se a gente for abraçar tudo isso, dizer sim para todas as coisas, você acaba sendo consumida novamente pelo trabalho.
Você acaba sendo consumido pelo trabalho, né? Então, equilibrar as prioridades é realmente muito importante. E aí entender, né, o quanto Deus faz diferença para você, Deus faz diferença na sua vida, começa daí. Qual que é o tempo para Deus? Qual que é o tempo para a família? E é isso que Mary Kay nos ajuda todos os dias, tá ali, equilíbrio de prioridades. E aí é onde a gente começa a falar não para algumas coisas, para que a agenda não fique tão lotada e, de fato, a gente possa viver esse equilíbrio. E como é que foi? E aí, quando a gente... Só te cortando. Claro. E aí, quando a gente faz isso, de primeiro momento, parece que a conta não vai fechar. Que foi um processo, para mim, sim, difícil de entender. Fala assim, mas se eu fizer isso, se eu parar para fazer tal coisa, não vai fechar a conta, não vou dar conta de fazer isso, fazer todas as atividades que eu tenho que fazer no negócio. Mas a conta fecha, tá? Porque Deus nos honra. Quando a gente cuida bem da nossa família, da nossa casa, das coisas que realmente importam nessa vida, Deus nos honra e o sucesso tem mais significado, né? Então, num mundo de tanto ativismo, tantas atividades, tantas coisas nos esperando, tantas coisas nos solicitando, realmente o maior desafio esse. Mas quando a gente entende, é libertador. Você ter atenção plena no que você está fazendo, enquanto você está com a sua família, enquanto você está com o seu filho, enquanto você está no momento de descanso. É essa atenção plena que vai recarregar as suas baterias para que você possa fazer o seu trabalho, às vezes, num tempo até menor do que você faria se você tivesse a milhão. A milhão, em tudo, né? Exatamente. Como é que foi para você, Carla, a partir do momento que o Isaac chegou na vida de vocês? O que mudou na rotina? O Isaac foi uma grande bênção, meu Deus. O Isaac foi, assim, um sonho realizado. O Isaac... Olha, minha gestação foi, assim, um sonho pra mim. E a chegada dele foi, assim, mágico. Foi algo mágico pra mim. E sabendo disso, né, que eu queria muito curtir esse momento, que eu queria muito engravidar, eu queria muito ser mãe, eu me preparei, de uma certa forma, né, para que eu pudesse viver. E essa preparação vem do que eu acabei de falar. É aprender a viver os momentos de forma plena. De estando ali, de estar ali. Esses dias eu vi um post que falava bem assim: experimente comer comendo. Experimente brincar com seu filho, brincando com seu filho. Né? É realmente você fazer as coisas com atenção plena. E essa preparação, lógico, ela, né, como eu falei, é um exercício diário. Ela vem de alguns anos aí eu me exercitando. E graças a Deus eu pude curtir, estou curtindo a maternidade de uma forma maravilhosa. Então, assim, a chegada do Isaac, ela foi uma bênção, realmente. E, assim, para me reafirmar como essa mulher, né, de tantas atribuições, de tantos papéis, mas sabendo que o mais importante, né, hoje eu consigo. E o meu trabalho, isso que me enche de gratidão, é que o meu trabalho me permite. Meu trabalho me permite passar de 6 meses sem precisar voltar e ficar ausente 8 horas por dia. O meu trabalho me permite parar no final da tarde e passear com ele. Me permite me ausentar por um dia só para fazer coisas para ele, para ir numa cidade, levar ele num médico. Semana passada mesmo estava em Cacoal, totalmente a função dele naquele dia. E o legal de Mary Kay é que quando você tem uma base sólida e um time, né, sólido, as coisas elas começam a acontecer de uma forma automática. Então, essas escolhas, elas podem ser feitas, né, lógico, de uma maneira bem sábia, né, a gente não vai ficar descansando, tirando férias aí o tempo inteiro, mas é possível. Flexibilidade de tempo não é sobre você não fazer nada, é sobre você escolher o que você quer fazer. Escolher o que fazer. Escolher o que fazer. Muita gente confunde, né? Exato. Flexibilidade de tempo, mas trabalho até no sábado. Eu escolho trabalhar no sábado. Se eu não quiser, eu não trabalho. Né? Como também eu posso escolher numa segunda-feira fazer absolutamente nada e descansar.
Entendeu? Exato. É justamente sobre isso. Então, o Isaac, ele veio para me ensinar ainda mais sobre tudo isso. Ele está me ensinando muito sobre ter a atenção plena, sobre curtir cada momento e sobre dar valor e dar atenção e dar tempo e dar prioridade ao que realmente importa. Que, na verdade, essa é a nossa maior riqueza. É a maior riqueza do mundo. Nós já somos milionários já. Sensacional. Carla, a gente tá caminhando pro nosso final e tem bastante pergunta que eu quero fazer para você aqui. Pode fazer. Quantas pessoas você lidera hoje? E liderar sem o CLT é mais difícil? Tem seus desafios. Quantas pessoas você lidera hoje? Apesar de que eu acabei não liderando na CLT, eu renunciei várias vezes à função de gerente, me ofereceram várias vezes. Mas eu não queria, porque eu já estava na Mary Kay, e aí eu não queria mais uma atribuição. Mas, em média, hoje meu time, ele tem em média umas 300 pessoas, mas a gente tem a descendência, né? Vai dar em média aí umas 500 mulheres na minha descendência, mas assim, atualmente, porque se a gente for contar tudo que já passou, eu já nem sei, nem tenho conta de quantas mulheres a gente já passou pela gente. Tem história com a gente, né? E liderar, o que é liderar? Liderar é servir. Servir. Um coração disposto a servir genuinamente as outras pessoas faz um líder. Isso é liderar pra mim. É você enxergar além do resultado. É enxergar uma necessidade e você não ter preguiça de ajudar a pessoa. É realmente servir. É estar ali para servir as pessoas. E para uma diretora, digamos, o que quebra mais uma diretora é a falta de vendas ou a falta de liderança? O que quebra uma diretora é a falta de inteligência emocional. Falta de inteligência emocional? Sim. Porque para você liderar pessoas, você precisa muito disso. Você precisa de muita inteligência emocional. Porque todos os dias são situações diferentes, vindas das pessoas, né? Então, nós não escolhemos com quem nós vamos trabalhar na Mary Kay. Qualquer pessoa pode entrar no seu time. Então, vai entrar aquela pessoa boa de relacionamento, vai entrar aquela pessoa que não é tão legal, né? Vai entrar pessoas com crenças diferentes da sua, vai entrar pessoas com valores diferentes dos seus. Então, primeiramente, a gente precisa se basear numa liderança de respeito, né? Umas com as outras, certo? Mas a inteligência emocional, ela vem nesse momento em que eu preciso driblar certas situações. E mais ainda, o meu dia a dia, nesse equilíbrio dos pratos, né? Eu preciso dessa inteligência emocional para que eu não me torne uma pessoa ansiosa, que por muitas vezes o que pode acontecer pode me paralisar e aí eu não alcançar os meus resultados, ou pode fazer eu quebrar o equilíbrio de prioridades, né? Trabalhar a milhão e patrolar tudo. Então, a inteligência emocional é justamente aquele ingrediente que a gente precisa para fazer isso tudo, para fazer esse equilíbrio. Para fazer o equilíbrio. Exatamente, a inteligência emocional. Carla, tem 2 perguntinhas aqui que eu sempre faço aos meus convidados, né? Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Ai, meu Deus, isso é difícil. Isso é muito difícil. Tirar uma foto. Eu queria tirar uma foto com Jesus. Muito boa escolha. Porque ele é o maior líder de todos os séculos, de todos os tempos. E pedir um conselho, eu pediria a Mary Kay Ash. Mary Kay, ela era uma mulher, assim, muito visionária. Muito mesmo. Ela escreveu alguns livros, né, que nós temos até mesmo para vender para as consultoras. Ela era uma mulher muito sábia. Muito sábia. E ela é extraordinária. Estuda um pouquinho sobre Mary Kay. Você provavelmente já ouvi falar, mas não a fundo, igual você trouxe a história da questão da
É uma pena que eu não tinha o livro, senão eu tinha trago pra você. Eu vou mandar o livro dela pra você. Ótimo, vou adorar. Ela é uma mulher muito visionária. E pra você, o que é sucesso, Carla? Sucesso é você entender que sucesso ele vai além de riquezas financeiras. Sucesso é você se conhecer, é você se amar, né? Sucesso é você ser você mesmo e ter as pessoas com você, a sua família com você. Isso é sucesso. Sucesso sem isso nada faz sentido. Sucesso é você entender que Deus, ele é o dono de tudo. É você entender que você é filho amado de Deus. Isso é sucesso pra mim. Ser filha amada do Senhor. Ele tem todas as coisas pra nós e sem Ele nós não somos nada, né? E é Ele que nos proporciona todas essas riquezas que vão além do dinheiro, né? Sucesso é você realmente ter uma vida plena e amar e ser amado. É isso aí. Carla, pra gente fechar, eu tava quase esquecendo essa pergunta aqui. O carro rosa. Como é que uma diretora da Mary Kay conquista o carro rosa? O carro rosa, ele é tão amado, né? O carro rosa é assim, quando a gente conquista agora, a gente se acostuma e a cidade se acostuma também. Mas no começo, você passa nas ruas, as pessoas fazem assim. Todo mundo olha. O carro rosa passando. As crianças, o carro rosa. Você só faz a leitura labial, né? Das crianças, as meninas, enfim. Nossa, o carro rosa, assim, é uma sensação. Realmente é motivo de muito orgulho ter essa conquista, né? Então, como que faz para uma pessoa conquistar o carro rosa? Primeira coisa, ela precisa ser diretora. Vai iniciar na Mary Kay, como todas iniciam. Todo mundo inicia do mesmo jeito na Mary Kay, comprando o kit de cadastro, fazendo investimento na pronta entrega de produtos, né? Criando ali, começando com as suas primeiras clientes, vendendo, atendendo, fazendo sessão de beleza. E aí, à medida que ela compartilha essa oportunidade com outras mulheres e recruta para o time, ela pode se tornar uma diretora, né? Então, se tornou uma diretora, já está elegível a conquistar o carro rosa. E aí, o que vai acontecer? Essa diretora, ela precisa crescer essa unidade, né? Trabalhar de forma que ela tenha um número de consultoras. Não é um número fixo, tá? Mas é um número de consultoras e juntamente com ela, capaz de fazer um resultado extraordinário, né? Que vai dar ali, em média, dentro de um semestre, né, em torno de uns 500 mil de venda. Ela e o time. Recorrente então, ali, né? Por alguns meses tem que manter um certo faturamento, né? Quando eu digo ela, tipo, a diretora é consultora também. Eu sou consultora. Nada acontece até que se venda algo. Você tem, digamos que você tem uma atribuição a mais, né? Isso. Não que você trocou, você exatamente. Tem uma atribuição a mais. Toda diretora, antes de ser diretora, ela é uma excelente consultora. Entendeu? Então, eu, sendo consultora, juntamente com a minha equipe, nós vamos trabalhar e vamos chegar nesse resultado. E aí, envolve toda um trabalho de assessoramento, de planejamento, de reuniões, de realmente desenvolvimento dessas pessoas. É você realmente ajudar outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Nós falamos que a Mary Kay é a empresa dos sonhos. Que aqui a gente ajuda as mulheres a realizarem os sonhos. Então, à medida que eu ajudo uma mulher a realizar o sonho dela, automaticamente o meu está sendo realizado também. E detalhe, todo mundo pode conquistar um carro rosa, tá? Não é um por região, não é um por cidade, não. Todo mundo que se propor pode conquistar o carro rosa. Todo mundo que quiser ser uma diretora, construir um time de sucesso,
pode ter essa conquista. Não é limitado. Na Mary Kay nada é limitado. Nada. Nenhuma conquista é limitada. São X carros rosas. Não. Se hoje 10 mil diretoras conquistaram o carro rosa, as 10 mil, o Mary Kay vai entregar para as 10 mil. Entendeu? Fantástico. Carla, a gente tá chegando ao nosso final. Ficou bastante coisa aqui ainda para perguntar para você. Na próxima oportunidade, com certeza. Já tô deixando registrado aqui que você volte uma outra oportunidade para a gente falar. Nem muita coisa que dá para extrair, né? A gente pincelou poucas coisas sobre maternidade, até sobre vendas, né? Mas eu acho que a gente passou por tudo. Queria agradecer a você por ter tirado um tempo, ter dado essa prioridade aqui para o Momento Chave Podcast e compartilhado um pouquinho. E fica à vontade de fazer as suas considerações finais. Ai, olha, maravilhoso! Dá um friozinho na barriga, né? Porque quando a gente tem que realmente parar assim, e pensar, é muita responsabilidade, né? Falar sobre nós. Falar sobre nós é uma responsabilidade muito grande. Mas eu agradeço pelo convite, né? Um sucesso o seu programa, sucesso o seu Instagram, né? Muitas histórias de sucesso. E eu fico muito honrada mesmo de ter sido convidada para inspirar também, né? O seu público e inspirar outras mulheres também. E já posso deixar o meu convite aqui, claro, né? Com certeza. Então, mulher que tá aí, que tá precisando de uma renda extra, né? Que tá precisando de mais tempo com a família, mais tempo para você, essa pode, quem sabe, ser a oportunidade. Né? Virada precisa de chave. De mais amizades, crescimento profissional, tudo isso a gente consegue desenvolver na Mary Kay. Muito bom, Carla. Grato pela sua participação e pela sua contribuição. Se você assistiu aí, chegou até esse momento do episódio com atenção plena, eu vou pedir uma coisa para vocês. Comenta aqui embaixo um ensinamento, uma frase que marcou da Carla para vocês. Curta esse episódio também, isso ajuda a gente a chegar cada vez a mais pessoas, tá? Comentem, deixe uma frase aqui que você gostou desse episódio da Carla. Agradecer mais uma vez a toda a nossa audiência do Momento Chave Podcast, a quem já nos acompanha desde o primeiro episódio, né? A você que chegou recentemente, né? Já estamos no nosso episódio 63, né? São 63 episódios fora os eventos externos aí. Então nos acompanhe também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui no YouTube. Estamos também no Spotify em áudio e vídeo e também no Instagram Momento Chave Podcast para acompanhar tudo aí. E mais uma vez agradecer as empresas parceiras e patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra e a Credcis Sudoeste. Fiquem atentos aí no nosso Instagram para o nosso próximo episódio.